Este programa que você vai assistir é um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fora. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo. Olá, é com muito prazer que estamos dando início a mais um programa Restauração. O programa que a comunidade terapêutica Liberdade criou para levar até você conhecimento, informação, trazer pessoas dos mais variados segmentos da sociedade para trazer aqui para nós a sua opinião, a sua maneira de enxergar as coisas que influenciam na problemática das drogas. O nosso trabalho é direcionado exclusivamente ao tratamento da dependência química. Como às vezes eu falo, a prevenção terciária, a prevenção da morte prematura. Aquelas pessoas que já chegaram a um determinado estágio que não conseguem mais parar de usar drogas sozinhos e precisam de um apoio externo. Se nós olharmos antes que isso aconteça, se nós olharmos para a criança, olharmos para o adolescente e for feito um trabalho de prevenção efetivo, um trabalho de prevenção que funcione desde do lar, na escola, em outros lugares que a pessoa convive, com certeza o nosso trabalho como instituição irá diminuir bastante. Uma das maneiras que nós temos para efetivar esse nosso trabalho, para que ele seja a maneira concreta com que ele é realizado, é a utilização de um programa de 12 passos, criado pelos grupos de alcoólicos anônimos, como eu sempre falo, lá na década de 30, mas que foram pessoas iluminadas, pessoas que conseguiram criar um processo de recuperação que hoje é considerado um patrimônio da humanidade. Nessas reuniões que nós fazemos pela manhã, onde são utilizados alguns princípios, algumas reflexões, a cada dia é um assunto. E muitas vezes parece que esses assuntos que são colocados ali não teria muito a ver com o uso de drogas em si. Como, por exemplo, um dos enfoques que nós tivemos essa semana e que a reunião acabou se tornou brilhante. O assunto era remorso. Tá? Então, se a gente pensar assim, o que é o remorso? O remorso é aquela culpa ressentida, aquele algo que fizemos que não nos agradou, muitas vezes por um impulso ou por querer levar vantagem em alguma coisa, seja lá por que for, mas foi um ato que nós fizemos e que aquilo não nos agradou e que não nos agradou tanto que nós continuamos ressentindo aquilo. E muitas vezes, para as pessoas que não são preparadas, por isso que nós dizemos que os princípios espirituais que nós utilizamos dentro de uma instituição para o tratamento da dependência química serve na vida de qualquer pessoa. Porque qual seria o antídoto para isso? Porque muita gente vê fatos passados, coisas que já aconteceram, coisas que parecem às vezes um espinho na carne e que não consegue enxergar como sair daquilo, como remover de si aquele sentimento ruim, aquilo que está incomodando, cutucando a alma. E o que fala a programação, alguma maneira efetiva de se melhorar o sentimento em relação a si próprio, em relação ao remorso, é primeiramente fazer uma lista das pessoas que prejudicamos no passado. Isso é o 8º passo do programa de 12. Fazer uma lista das pessoas que prejudicamos e se dispor a fazer reparações para essas pessoas. Muitas vezes acaba se tornando difícil fazer determinadas reparações. Muitas vezes uma reparação como essa, ela pode prejudicar uma terceira pessoa. Muitas vezes aquela pessoa que nós prejudicamos e que sentimos um remorso por isso, e é o caso de muitos que estão dentro da instituição, se relaciona a uma pessoa que já faleceu. Então, fica falando, puxa vida, como que eu vou fazer uma reparação para alguém que já faleceu? Então continua, como nós usamos uma gíria ali dentro, né? Continua mordendo corrente, continua sentindo aquele algo difícil. Mas à medida que se faz uma lista e se dispõe a fazer reparações, o que acontece? Eu não quero
eu me coloco para não fazer de novo a mesma coisa. E à medida que o tempo vai passando, eu não repito aquele tipo de ação, a minha vida vai melhorando, esse sentimento, como nós fazemos uma comparação, que as culpas, os remorsos, são como uma mochila carregada de pedra que nós colocamos nas costas, inúteis, não traz efeito algum, mas atrapalham a nossa caminhada. Então, à medida que eu me disponho a fazer reparações, eu partilho com outras pessoas de confiança as coisas, os meus segredos do passado, isso diminui. Sem contar o que muitas vezes esses atos acabam trazendo consequências presentes, coisas que até judicialmente acabam prejudicando, trazendo algo a mais, algo que parece que vira uma bola de neve e não vai ter fim. E para falar sobre isso, né, falar sobre consequências, falar sobre a sua visão sobre a lei, sobre as drogas, sobre tudo aquilo que envolve essa problemática, eu tenho o prazer de ter hoje aqui ao meu lado a Rogéria Coimbra, minha amiga de muitos anos já, de faculdade, e que sempre a gente está conversando, está sempre pedindo uma vaga para alguém, né? Está sempre preocupada com o lado social. É um prazer ter você aqui ao meu lado, Rogéria. O prazer é todo meu. Fico muito grata pelo convite e estou sempre à sua disposição. Que bom. Rogéria, das pessoas que te procuram, com certeza eu sei que você tem uma carteira bastante grande de clientes, né? Então você estava me dizendo que você lida com o lado do direito de família, né? E das pessoas que te procuram para defender para uma coisa ou de outra, qual é o percentual, quantas dessas pessoas, desses casos que você precisa cuidar, que existe uma relação com o uso de droga, com o alcoolismo, né, dentro de casa? O que você percebe, qual é a relação entre isso? O direito de família está muito ligado nessa problemática do uso de drogas. Quase que 70%, tá, dos casamentos desfeitos hoje tem um apontamento da problemática de droga inserida na família. Se não o marido, às vezes a esposa, os filhos, tudo norteia, tudo se baseia sobre essa servidão do uso de drogas que acaba realmente com o casamento. A incidência é muito grande realmente no que tange à problemática de droga e o desfazimento da relação conjugal. Sim, eu te faço essa pergunta porque você lida com o lado jurídico, mas o que nós percebemos daqueles que buscam um tratamento, aquelas pessoas de mais idade, que a grande maioria deles já perdeu um casamento. Alguns vão até com aquela ilusão de conseguir reconquistar a esposa, reconquistar aquela vida que tinha antes. E muitas vezes o que a gente fala, né, não se iluda muito com a reconquista. Tente começar a parar de perder, porque reconquistar algumas coisas é muito difícil. Mas eu sei que existe um número muito grande de pessoas que os problemas, que a consequência jurídica das coisas vem do uso de drogas. E diga uma coisa, o que você acha hoje, né? Quando eu falo de drogas, que a consequência, a maioria das vezes, eu acho que não tem um número exato, mas é por causa do álcool. Tá? Sim. Boa parte é por causa do álcool. E outras drogas também, o álcool algumas pessoas nem consideram como droga, né? Mas alguns falam que a maconha é uma droga mais leve, e estão até se fala da liberação da maconha. O que você acha disso? Aconteceu no Uruguai, aconteceu em outros países. Aí, o que você, como uma operadora do direito, vê a esse respeito? Ainda aproveitando o gancho do desfazimento do casamento por conta do uso de drogas, eu queria ainda colocar que a violência doméstica, na sua maioria, quase que na totalidade, vem baseada no problema da droga. O homem que chega em casa bêbado, o filho que tem problemas com drogas. Então, isso tudo conturba muito a relação marital ali do casal. Geralmente, a violência doméstica vem pelo uso de drogas. Quanto à liberação da maconha, posso dizer que eu sou a favor. Eu vejo aí até uma coisa antagônica, todo mundo preocupado com o cigarro, coloca ali aquela fotografia que o cigarro não é bom, isso, aquilo, e quer liberar maconha. Então, não pode fumar,
mas pode usar maconha. Então, é meio antagônico, meio estranho essa relação do que pode, o que não pode, o que faz mal, o que não faz. Eu vejo que a maconha, ela não sou médica, mas eu entendo que ela vicia e eu acho que ela deve ser combatida. Essa liberação, os países que já se liberaram, têm aí estudos do qual eles pretenderiam retornar ao status anterior, porque não foi salutar, não foi bom. A liberação da maconha vai fazer com que exista a oferta e a procura. Nós não vamos reprimir mais, então todo mundo vai poder usar. Então aquela pessoa que nunca usou vai sentar do lado de uma amiga que está usando, vai usar e ela vai ser potencialmente compradora. Então é meio utópico falar que é bom, que ela é para uso medicinal, que ela era usada antigamente para colocar para os escravos usarem. Sabe, realmente a maconha ela só vai ser bom para levantar fundos, vai ser bom para o governo poder receber ainda dessa liberação algum percentual de gerar mais algum recurso que acaba não retornando para o povo, como não a maioria dos impostos que são cobrados, não retornar para o povo e o Estado está querendo se eximir dessa culpa. Sim. O povo quer a liberação, então pode ficar, porque para ele também reprimir custa muito caro. Policiamento ostensivo, a cadeia, tudo isso custa muito caro para o governo. Então o governo fica naquela coisa de lavar as mãos. Toma, está liberadinho e fazer aquela meia-culpa, tá tudo bem. Mas eu realmente acho que a liberação da maconha, a maconha é a porta para todos os vícios, assim como o álcool também. Sim. Tudo que o ser humano se torna servo não é bom. Ele não consegue dominar os seus instintos, a sua vida. Então, se eu fico viciada em maconha, em cigarro, em bebida, é tudo que domina a minha mente e meu corpo. Peraí, então eu estou deixando de ser livre. E se eu não sou livre, isso não é bom, porque o ser humano nasceu para ser livre. Livre, realmente livre, para suas vontades, pelos seus anseios. E se você ficar preso, você pode ver que a droga ela está completamente ligada à violência. Se aquele menino está furtando, é porque é para usar drogas. Se o latrocínio acontece, é por conta do dinheiro para uso de drogas. Então a gente não pode, é muita ingenuidade do ser humano achar que a droga não tem problema nenhum, que é só um relaxante. Você de quer relaxar, alguma, você viaja, você faz outra coisa. A gente precisa mergulhar mais nesse assunto e falar sobre os interesses obscuros que existem da política por trás de uma liberação como essa. Porque, como você falou, eu duvido que o povo queira essa liberação. Não, o povo não quer. O que precisaria e que não acontece de maneira alguma é que as pessoas saibam exatamente o efeito que isso causaria, o que vai causar depois e o efeito que a maconha traz, porque se alguém de casa que não conhece quiser saber, né, eu posso falar com conhecimento de causa, Rogério. Eu não escondo a minha vida, esse programa existe para que a gente coloque às claras as coisas. Eu sou um dependente químico, né? Você sabe, eu estou limpo há 16 anos, mas isso vem da infância. Primeiro com a bebida, depois com a maconha. Então eu sei muito bem e posso falar olhando no olho das pessoas e olhando no olho de qualquer pessoa que queira defender uma barbaridade dessa de liberar a maconha, os efeitos catastróficos que trazem na vida da pessoa. Isso aí queima os neurônios, né? Eu sempre digo, Rogério, que a maior herança que o meu pai deu, ele sempre foi uma pessoa pobre, né? Mas a maior herança que ele me deu foi me levar desde os 12 anos, por isso que eu sou contra essa lei que não deixa o menor trabalhar, porque me fez muito bem, né? Ele me levou desde os 12 anos trabalhar com ele, então eu nunca tive medo do trabalho, eu nunca fui preguiçoso, vagabundo, mas a partir do momento que fumava maconha, a vontade de trabalhar ia embora. Na escola, né, se fumasse um baseado antes de fazer uma prova, acabou. Podia saber toda a matéria, apaga. Então a maconha é a droga da preguiça e da burrice. E com o tempo, tá? Quem conhece, por exemplo, o nosso ex-ministro da Cultura do governo Lula, né, Gilberto Gil, né, ele, para gravar alguns comerciais de televisão, ele tem que falar várias vezes, porque ele está esquecido.
está corroído. E ele falou publicamente que é consequência do uso prolongado da maconha. A pessoa não concatena as ideias. Às vezes, num casamento, ali na hora da separação, você está conversando com o casal, aí você explica 20 vezes para o marido, para o cônjuge ali que está fazendo a separação, os termos da separação, ele não consegue fixar, não consegue entender. Por favor, fala de novo. A pessoa usou muito a droga, ele não concatena as ideias, ele não consegue fixar um ponto ali. É meio difícil entender como pode uma mulher que tem filhos achar que a liberação da maconha é normal. Será que para ela, eu entendo assim, saber que seu filho está sentado na porta de uma escola fumando maconha é tudo normal? Não, isso é falta de informação. Hoje as pessoas estão dizendo que maconha é natural, meu Deus, é horrível esse pensamento. Infelizmente existem pessoas que são formadores de opinião, que eles encontram alguns argumentos aqui e lá, que eu não acredito em nenhum deles, né, para dizer que isso seria bom. De maneira alguma, eu tenho certeza absoluta que não traria nenhum benefício. Ainda todos o que eles falam dá para se rebater. Todos os argumentos que protegem a liberação ainda são facilmente rebatidos. Não veio nenhum que comprovasse que eles estão certos. Tem uma solidez. Nós vamos para um intervalo e voltamos já, Rogéria. Vamos falar de Nefitali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Nefitali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais, inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu. A loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zippers, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja, Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032-2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. E continuamos com o programa Restauração, hoje com a Rogéria Coimbra, advogada, especializada em direito de família e com certeza que convive com inúmeros problemas que são derivados da grande problemática, desse grande câncer social que é a droga. Eu sempre falo, Rogéria, que esse nosso programa, embora modesto, né, no quintal de casa, dentro de uma TV aqui da nossa cidade, a gente coloca depois no YouTube, no Face, para que as pessoas assistam, mas
é modesto, é pequeno diante da grandiosidade das grandes corporações, das coisas, mas nós vamos continuar com essa luta. A gente precisa buscar opiniões e a gente precisa sempre estar levando ao conhecimento das pessoas a nossa experiência de vida com esse trabalho, né? Aquilo que a gente convive no dia a dia com as grandes perdas que as famílias têm, né? E nós estávamos falando agora, né, sobre a liberação da maconha, e que eu volto a afirmar, sou totalmente contra. E uma outra coisa que eu gostaria que você falasse, porque hoje, como você disse, quase todos os crimes que a gente vê acontecer, que nós vemos no cotidiano, aí se ligar na TV, no noticiário, a gente vê acontecer muitas coisas difíceis. O que você acha da redução da maioridade penal? Você acredita que isso poderia trazer algum benefício ou simplesmente ia dar os menores, ia levar até os menores de 14, se reduzisse, a cometer os mesmos crimes que os maiores estariam cometendo? Como você bem ponderou, a problemática da droga, ela vem afetando a família. O menor, quando ele está nesse estado de drogas, ele faz pequenos furtos, ele faz o latrocínio, ele comete várias violações no âmbito criminal, e isso, hoje, pela lei, ele não é preso, ele é apreendido em instituição, né, por um determinado tempo. O Estado está querendo reduzir a maioridade penal para que essas pessoas que têm hoje 16 anos não fiquem nessa lacuna, nesse âmbito aí que supostamente seria de ressocialização e já seja preso. Eu, como defensora do menor, porque faço parte também do membro da comissão da CMDCA, de Jaú, do Conselho do Menor, e como mãe, eu entendo que isso não vai resolver o problema. Você só vai mudar o lugar onde você vai colocar a pessoa. Se agora nós estamos colocando esse menor num lugar onde ele será ressocializado e vai poder, com 18 anos, mudar a sua vida, você vai já tirar essa oportunidade dele de regeneração e vai colocar ele por muito tempo já num lugar onde ele vai ficar preso, cumprindo pena. Então, assim, nós sabemos que um jovem de 16 anos, ele é muito vulnerável. Não é possível que você exija dele algumas condutas, porque com o tempo são as coisas da jovialidade, então elas devem ser perdoadas. Agora, o que o governo precisa fazer é arrumar essa ressocialização. O lugar onde ele é levado não está ressocializando ninguém. Não tem ali um lugar para ele estudar, ele simplesmente está ficando preso, apanhando. A gente sabe que é uma instituição falida. A antiga FEBEM, qualquer Fundação Casa, o menor ele tem que entrar lá. Se ele está na rua e ele entrou naquele lugar, ele tem que ser recuperado. Se ele não está sendo recuperado, o Estado está falhando. O sistema está falido. Então, nós precisamos resolver esse problema. E não pegar esse jovem e colocar ad eterno num lugar onde ele vai cumprir pena, com realmente bandidos, com pessoas de 50, 60, 40 anos. Então, você está jogando uma juventude fora. Nós precisamos cuidar das nossas crianças. Não vai mudar, mas eles são 16 anos e já cometem crimes de gente grande, eles já matam tudo. Qual foi a infância dessa pessoa? Aonde ele morou? O que o governo fez para proteger esse menor? Aonde ele morava? Nenhum menor gosta de dormir na rua, de viver de migalha. Se ele está na rua, é porque ele não tinha um bom lar. E se não tinha um bom lar, nós precisamos ir lá atrás. Eu entendo que a cerne disso tudo está lá no Conselho Tutelar. Lá para onde a gente deve cuidar das nossas crianças de 5, de 6 anos, que estão sendo negligenciadas na família. Problemas oriundos familiares, que no transcorrer do tempo, essa criança cresce. E se você não cuidar dela quando criança, quando já adulto, você já perdeu o time da coisa. O tempo da criança não é o tempo do processo, não é o nosso tempo. O que ela é hoje, amanhã ela é outra. Ela muda muito rápido. Você pode ver que um pezinho de uma criança hoje é um número, amanhã é outro. Assim é o cérebro da criança, é o modus de viver da criança. Tudo tem que ser muito ontem.
o Estado tem que acordar e tem que dar efetivamente possibilidade dele se regenerar se a família não conseguiu esse amparato social, moral, cultural, familiar, amoroso. O Estado tem que acolher o seu menor, não pegá-lo e colocar numa instituição. Joga lá, está preso. Numa instituição falida. Falida. Porque tanto FEBEM como Fundação Não tem Casa, lugar. nós sabemos que eles são a mesma coisa das outras penitenciárias. São lugares ruins. Não tem lugar, não tem espaço. Péssimos. Então, não vai mudar. Não vai mudar, vai piorar. A ideia vai piorar. Então a realidade é a seguinte: quando se fala de redução da maioridade penal, ao meu ver, as pessoas podem ter opiniões diferentes, achar que tem gente que é a favor da pena de morte. Eu sou totalmente contra. Eu não acho que isso não vai consertar nada. É como a gente estava falando da liberação, onde liberou, piorou. Onde pôs pena de morte também piorou. As pessoas que eles estão indo assaltar, matar, ele já está colocando a vida dele em risco naquela situação. Se ele souber que está correndo o risco de ser preso e condenado à morte, para ele não vai fazer diferença, não vai mudar nada. Eu percebo que os problemas sociais que nós vivemos, porque nós estamos falando especificamente da droga, mas todos eles, Rogério, e a maneira como eles são encarados pelo governo, fazendo uma analogia, a mesma coisa de se ter um corte grande e profundo no nosso corpo e querer tampar com band-aid. Não vai resolver. A única maneira que teria, que eu acredito que seria uma solução, e as soluções acontecem a longo prazo, né, é como você disse, concordo plenamente e tenho certeza disso. É lá atrás, é no conselho tutelar, é plantar semente na criança. E quando os políticos, nos seus discursos eleitoreiros, eles falam, né, que precisa investir na educação, mas isso, eu sempre gostei de política, mas de quando era criança, eu escuto falar a mesma coisa. É educação, é segurança, é saneamento básico. Eles falam tudo isso, mas nunca acontece. Porque quando a pessoa não é... Isso é até um desabafo que eu faço aqui, mas a gente precisa fazer. O povo sem cultura, ele vota em qualquer coisa, né? O povo sem cultura, ele vota... qualquer coisa que oferecem lá um dinheirinho por mês lá, e eles vão votar para que aquilo lá continue acontecendo na vida deles. Então, se o governo realmente investisse na educação, como se a gente pegar e ler um pouquinho sobre a Coreia do Sul, que foi totalmente devastada pela guerra e que hoje é um país top de primeiro mundo, lá quase a maior parte dos recursos daquele país é na educação. E é isso que muda. Se você vê os países desenvolvidos, o cidadão que ali mora, ele tem direito à cultura bancada pelo Estado. O Estado, ele lhe dá cultura, ele dá hospital, ele te dá realmente toda a necessidade básica do ser humano e de qualidade, certo? Nesse tipo de país, o índice é muito menor de violência. A gente sabe disso. Então, o governo federal deveria visualizar o problema no âmbito da cultura. Se você der cultura para a criança, se você der uma boa escola, uma boa alimentação, é cuidar no ninho mesmo. A criança bem cuidada, o fruto bem cuidado, a árvore bem cuidada, só vai dar fruto bom. Agora, se você jogar no mundo, não adianta. Se você passa na Cracolândia, qualquer lugar de São Paulo, eu estou em São Paulo todas as semanas, que atendo lá, se você passa, você vê o menino ali, você não está nem aí com aquela criança. Só que um dia ele vai crescer. Hoje ele está olhando de baixo para cima, daqui a pouco ele está alto. Ele vai crescer e vai ter filhos também. Qual é a herança que uma criança dessa vai deixar para os seus filhos? E ele vai ser uma ameaça a você. Então, você tem que cuidar da criança. O governo federal devia olhar para o menor. Hoje eu estava conversando sobre a mulher na política. A mulher tem que estar voltada à política porque ela é mãe. Ela tem que fazer leis que beneficiem o menor, leis que beneficiem a família, tá? Porque daí é que gera o ser humano. Nós hoje somos adultos, mas nós somos crianças. E de lá, do que o meu pai me ensinou, do que seu pai te ensinou, do tipo de vida que eu tive, é o que eu sou hoje. Então, como pode uma criança que vive no barraco, envoltas com meio de drogas, porque o padrasto bate na mãe e aquela lá, ele vai para a rua.
A rua, para ele, é a melhor moradia do que casa. E escola está em 2º, 5º, 8º plano. Viver é a sobrevivência, não é a vivência. Você luta cada dia. Para a gente perceber como é deficitário, como é ruim a instrução que se dá para as crianças, a gente percebe bem, é só procurar uma universidade pública. As boas universidades que existem no país, quem são os alunos de lá? São aqueles que cursaram escolas particulares. Sim. Para conseguir, então, não tiveram teria mais que ser o oportunidades. inverso. Então. Teria que ser o inverso. Aquele que cursa, faz o primeiro grau, tem base, né? Que tivesse uma base numa escola pública, ele cursar uma universidade pública também. Né? Mas é o contrário que acontece, porque é mais difícil entrar nas boas escolas públicas. Em outros países não é assim que funciona. Infelizmente, o governo não dá esse suporte, e eu acredito que é de propósito, de caso pensado, para que as pessoas não tenham uma cultura, porque quem tem cultura sabe escolher. Para o governo federal é muito importante você ter o analfabeto funcional. É aquele que só sabe assinar. Aquele que o cara que está procurando voto, passa a mão na cabeça, promete um monte de coisa, ela gosta da carinha e só vai fazer o X ali. Ela não consegue ter uma maior compreensão da situação, aprofundamento na situação em si e ver, parar de olhar com um olhar ingênuo da situação e ver, na verdade, onde estão ali inseridas as verdadeiras intenções. Exatamente. E só a cultura te dá esse embasamento. Visão, né? Eu percebo em pessoas que a gente conhece no decorrer de toda uma vida, meus filhos, e outros que a gente conhece quando são adolescentes e depois que fazem uma faculdade. Muda tudo, a visão, a maneira de se comunicar, muda tudo na vida dela. Né? Parece que é uma outra pessoa. Não, a Bíblia tem um lugar que diz: conhecei a verdade e ela vos libertará. Quando você tem o conhecimento, você se liberta da ignorância, você aprende a ver coisas que você perde realmente a ingenuidade. Você fala, nossa, tudo aquilo que está passando na televisão, é bonito, mas ali atrás tem um outro fundo de verdade, que só quem tem a cultura consegue ver, só quem procura conhecimento consegue ver. E o governo federal não tem intenção muito de tirar essas vendas dos olhos do brasileiro. Para ele está interessante. Assim, consegue-se manter através daquela que existia em Roma antiga, né? O pão e o circo. Pão e circo. Pão e circo. Se dá a diversão e um Bolsa Família ali, pronto, tá satisfeito. Agora nós estamos vendo as pessoas serem presas, porque mensalão, isso, aquilo. Imagine até agora o que aconteceu, quantas pessoas ficaram ricas, milionárias, com o dinheiro do povo, com o sofrimento do povo. Quanta gente ainda está milionária com esse problema aí que nós estamos enfrentando com a droga. A droga traz muito dinheiro para muita gente. Você querendo ou não, porque é segurança, é tudo que nós precisamos comprar. Nós estamos aqui, Rogério, falando todo o nosso programa Restauração, ele é voltado para a problemática da droga. E às vezes as pessoas que estão assistindo falam, está falando de política. Mas da política pode nascer os recursos para que a gente lide com o nosso problema. Porque se não tiver um breque nesse avanço, como a gente estava falando da liberação da maconha, se liberar, daqui a pouco as nossas portas lá da comunidade vão estar sempre abarrotadas de gente como já está. Vai continuar aumentando, e é da política que pode brotar alguma coisa, ações realmente eficazes, efetivas, que possam ter um resultado posterior maior, né? Alguma coisa que realmente aconteça. Então a gente continua falando mais um pouquinho sobre política, e eu digo assim, essas pessoas, como você disse, que foram presas agora, né, por causa do mensalão, são bois de piranha. Né? Eles só para chamar a atenção em cima deles é um ou outro, mas e todo o resto? Né? E, infelizmente, isso eu falo aqui como declarando, infelizmente eu não estou satisfeito com o que acontece com a política em relação às drogas. Nós temos na nossa instituição, a gente convida as pessoas para que conheçam o nosso trabalho, é um trabalho que está funcionando, existe, e não recebemos R$1 do poder público para trabalhar. É a sociedade que
que faz com que aquilo aconteça. As pessoas comuns, como sempre a sociedade, você, sempre a sociedade que arca com a responsabilidade que deveria ser do poder público, né? E não é só conosco, não, vai em vários outros segmentos da sociedade que necessitariam de um apoio mais efetivo e a coisa não acontece. Então a gente precisa realmente reclamar, falar, usar esse espaço e usar onde. E o poder público se preocupando com Cuba, mandando dinheiro para fora. Se preocupando com a Copa. Com a Copa do Mundo. Nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco. Cantinho da Moda, seguindo a tradição de trazer a você, cliente, as últimas tendências da moda. As melhores marcas, com os melhores preços e condições de pagamento. Neste começo de ano, com descontos pra lá de especiais. Inclusive nas compras a prazo. É isso mesmo que você ouviu. A loja toda com os melhores descontos também nas compras a prazo. Venha nos fazer uma visita e comprove. Cantinho da Moda, sempre de bem com o seu visual. Restaurante Pouso Alegre Porções. Agora você e sua família não precisam mais sair da cidade para desfrutar das delícias da cozinha caipira. Leitoa, frango a passarinho, polenta e mais uma variedade de porções que são de dar água na boca. Jantar de terça a sábado e almoço aos domingos. Às quintas-feiras, jantar especial com massas. Restaurante Pouso Alegre Porções. Fica juntinho ao posto do Trevo, bem em frente ao supermercado Confiança, no finalzinho da Rui Barbosa. Telefone 3032 2525. Restaurante Pouso Alegre Porções. Nova Casa Armênia, há mais de 82 anos servindo Jaú e região com produtos para artesanato e aviamentos em geral. E para você calçadista, uma linha completa de zíperes, bielástico, strass e pedraria para bordado. Venha conhecer a nossa loja. Rua Lourenço Prado, 741, bem no centro da cidade de Jaú. Telefone 3622-7581 ou 3624-4133. Vamos falar de Neftali. Há mais de 25 anos produzindo calçados com conforto e estilo para você, mulher que gosta de estar bonita e confortável sempre. Conheça nossas lojas no território do calçado em Jaú. Temos uma equipe altamente especializada para lhe atender. E você, profissional, que precisa usar o branco, venha conhecer nossa linha Clinic Comfort e surpreenda-se com a beleza e o design moderno. Neftali, leve com você. Em Jaú, Pizzafone. Agora você pode desfrutar de todas as delícias do cardápio do restaurante Dona Branca sem sair do conforto da sua casa. Entregamos para você camarões, filés, peixes, picanhas, além das nossas deliciosas pizzas e muitas outras opções para satisfazer todos os paladares. Fazemos entregas todos os dias a partir das 18 horas e também almoço. Isso mesmo, almoço aos domingos e feriados a partir das 11 da manhã. Ligue e faça o seu pedido. Pizzafone 3624-5555. Qualidade Dona Branca. Continuamos com o programa Restauração, com a Rogéria, falando sobre sua visão da vida, dos problemas sociais e que desencadeiam na problemática da droga. Eu sei que você é uma defensora dos homossexuais, das pessoas, daqueles menos favorecidos, né, em todos os aspectos, né, Rogéria? O que você fala para mim hoje, né? Em que pé que está isso? Você acredita que o preconceito diminuiu com o decorrer dos anos? Nós estávamos falando agora há pouco do Loi, né, que é nosso amigo em comum, que é uma pessoa que já sofreu bastante, inclusive ele já falou no nosso programa algumas vezes sobre o seu passado, sobre a sua vida. E você acredita que com o decorrer dos anos isso diminuiu bastante ou se continua ainda as ações das pessoas que se revoltam com os homossexuais, com as pessoas que são, vamos dizer assim, entre aspas, diferentes? Eu gosto muito de novela por um lado, porque ela traz a problemática atual do que nós estamos vivendo, faz com que as pessoas entendam a situação e acabam aceitando
as diferenças da sociedade. Realmente eu sou defensora, eu atuo no direito de família e da família homoafetiva em especial, pessoas que amam pessoas do mesmo sexo e que o Estado não tem nada a ver com a vida dela. Primeiramente, nós precisamos ponderar o seguinte: o que eu acho e o que eu não acho. Peraí. Você tem que ver que se determinado tipo de vida que uma pessoa leva, se ela interfere na vida de terceiro, então você não tem que achar absolutamente nada com o tipo de vida que ela leva. Nós precisamos aceitar as vontades do povo, a vontade do ser humano, e cada um sabe o que vai advir da conduta da sua escolha. Veja bem, a Constituição diz que nós devemos ser felizes. O governo federal tem que buscar felicidade a todo cidadão. E ele é livre, todo homem é igual perante a sociedade. Baseado nisso, foi aceito o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Até então, existia, a França se relutou muito quanto a isso, todos os países têm assim uma recalcitrância, um olhar meio enviesado sobre essa situação, mas aí veio a novela das 8, onde o Félix, que é aí um ator que fez o papel do Félix, e um outro rapaz que ele chamava de Carneirinho, cativou todo mundo pela meiguice, pelo tipo da pessoa, e viu que o homossexual, ele não é só aquela pessoa que tem os seus trejeitos, que tem uma vontade diferente de nós heterossexuais, mas ele é um ser humano, com todos os seus anseios, com todas as suas vontades, com toda a sua fragilidade, e nós passamos a gostar do Félix e do companheiro dele, torcemos pelo beijo do final da novela. Aí é tudo muito bonito na novela, mas e na vida real? Quando passa aquele homossexual do seu lado, que ele tem um jeito diferente, ou que a pessoa fala que a opção sexual dela é diferente, aí nós colocamos a camiseta da moral, dos bons costumes da família e achamos que aquilo não pode. Porque ele vai para o inferno, cada um sabe da sua vida. A conduta dele, o ônus que ele vai colher é só dele. Nós devemos aceitar o ser humano como ele é, como o pensamento dele. O Estado tem que aceitar e a lei tem que ampará-lo nos seus direitos. Ele tem direito sim a casar, ele tem direito a viver, ele tem direito, como você vai fechar os olhos para aquele companheiro que viveu 40 anos junto com o seu companheiro, cuidou dele na velhice, tá? Quando a família fechou os olhos para eles, porque hoje nós sabemos que o homossexual encontra dificuldade na sua família e o pai, a mãe ali muitas vezes fecha a porta. É o bichinha. O bichinho é o pobre. Aí quando o filho fica rico, é meu filho, ele é um bom cabeleireiro, ele é isso, ele é aquilo, mas se ele saiu de casa só com uma balinha na mão, ele é colocado para fora. Ele não é aceito. Sabe você dizendo isso, Rogério, não te cortando, né? Mas existem muitos homossexuais que nos procuram e muitos já passaram pela comunidade, se entregam nas drogas, com o problema das drogas. E o que você está dizendo, porque nós acabamos conhecendo, na maioria das vezes, a história de vida de todos eles. Um dos fundamentos do tratamento da adicção ativa é a pessoa partilhar, é contar, ela se livrar dos seus segredos, dos traumas, das coisas que ela carrega a vida fora. E é muito perceptível isso que você está dizendo, a rejeição. Então, quando ele é rejeitado dentro de casa, o que acontece? Ele vai buscar um companheirismo na rua, isso, né? Em outros ambientes que muitas vezes já está contaminado, esses ambientes já contaminados com a droga, e aí ele vai... Infelizmente... A utilidade a gente já sabe. Infelizmente, felizmente, agora nós estamos mudando, nossa sociedade está olhando com outro olhar. Mas até então, nós acabamos de falar do Eloy. Quantos problemas relacionados à sociedade, a homofobia que ele passou, os problemas que ele sempre foi olhado com um olhar de escória na sociedade. Assim, ele é isso, ele é aquilo, tirava sarro, mexia, não como um ser humano, como sofre esse tipo de gente. Inclusive dentro de casa. Ele conta pra gente, não estou quebrando o anonimato dele, porque ele falou isso diante das câmeras, falou pra gente que o pai separou da mãe porque por ele ser Olha assim, o problema familiar. por ele ser assim, ou separou da mãe. Filho, eu. A mãe, ele nunca conseguiu trabalhar, que ele tem um problema sério de visão, ele é quase cego devido
por ser albino, né, acaba causando problema de visão, ele não conseguia trabalhar, foi pedir comida na casa do pai, o pai falou, você não é meu filho. Você sabe, né? Que... Não tenho filho você viado, sabe que ele falou dessa maneira, então... Como o que acrescentou na vida dele durante todo isso? Sentimento de rejeição, de... Você vê a dificuldade desse menino. Ele nasce, ele se sente mulher, ele se sente diferente, aí ele já tem a dificuldade de se expressar, ele não sabe o que está acontecendo na vida dele, aí ele vai para a escola, os amigos percebem que ele é uma pessoa diferente, começa a homofobia dentro da escola, eles acabam abandonando a escola. O bullying, como hoje é conhecido. Aí, que tipo de profissional que ele vai fazer? Ele vai ser, no máximo, cabeleireiro, porque ele não estudou, não entra no mercado de trabalho, não faz uma faculdade, uma pós-graduação. Difícil você ver no meio jurídico juízes, promotores, que são... Nós vimos esses dias atrás um delegado que fez a cirurgia de sexo e hoje é uma mulher. É difícil uma pessoa vir a público e falar, eu sou o delegado armado que agora viria uma delegada. Passou na televisão. Quanto sofrimento passou essa pessoa, entendeu? As pessoas procuram um emprego e ninguém dá porque ele é homossexual. Ah, não, no meu escritório não vai ficar bom. Ah, no meu... Então, eles são obrigados a trabalhar em boate. A se prostituir? A se prostituir. Hoje o comércio está aceitando muito, porque a sociedade começou a aceitar, parar de ver com aquele olhar, sabe, de que é a terceiro ser do mundo, né? Você não serve para ser amigo do meu filho, se você é homossexual, amigo do meu filho, então meu filho também é homossexual. Espera aí, o que é isso? As pessoas, além da opção sexual, elas são gente, se relacionam, têm amizade, são seres humanos, e é isso que a gente buscar o direito dessas pessoas que viveram a vida inteira com seu companheiro e quando o outro morre, que direito que ele tem? Se o INSS vai para a família dele, que ele não teve filho, aí veio... Tá? Aí o pai acha bonzinho, né? Aí veio a jurisprudência e aceitou que eles se relacionem, se casem e possam adotar filhos, e porque é uma vida que interessa somente a essa pessoa. O Estado não tem que se meter, o governo federal não tem que se meter, e muito menos a população. A sua escolha, seu modo de vida é seu, não é meu. Não está provocando, não está tendo problemas a terceiro. Nós precisamos aceitar isso. Precisamos de aceitação das diferenças, é exatamente isso. E só pegando um gancho, você falou da novela do Félix, e na maneira que as pessoas assistem, alguns criticaram, outros acharam legal o final da novela, mas existe mais um ponto nessa novela que ele passa despercebido para a maioria das pessoas. Mas eu geralmente, se você falou que gosta, eu não gosto muito de novela, não sou de acompanhar, mas essa em especial eu assisti boa parte dos capítulos. E uma coisa que me chamou a atenção e está muito relacionado com aquilo que nós vivemos dentro da comunidade, é que muitos daqueles que chegam lá, não é só a droga. Tá? A pessoa teve que fazer coisas para conseguir a droga, muitas vezes ele roubou, mentiu, trapaceou e aí etc, etc. São as ferramentas que a pessoa usa para conseguir se manter nesse meio, consiga se manter usando drogas. E muitos chegam lá e a família, outros conhecidos falam, esse aí é recuperável, esse aí não muda, esse aí, pau que nasce torto, morre torto. E o Félix, ele no começo da novela, ele era uma pessoa muito ruim, ele fez coisas, né, pelo sentimento que ele tinha de rejeição, de que a irmã era mais querida, mas no decorrer da história, ele mudou. No final, ele encontrou uma pessoa... Ele deu um retorno, uma mudança na vida dele. Então, os romances, as novelas, os romances, muitas vezes, na realidade, eles são fictícios, são uma criação que o autor faz. Porém, existe uma realidade por trás daquilo lá, sempre existe um comparativo com a vida real. Então, isso aí, no meu entender, e para as pessoas que assistiram, indiretamente trouxe essa mensagem. A mudança é possível para todas as pessoas. Na verdade, quem atua no direito de família não pode falar que não gosta de novela, porque a novela é direito puro. Percebe ali que todas as relações estão envolvidas, são inerentes
a lei, se não o casamento entre o homem que casou com duas mulheres, que nós tivemos ali o gentil, nós temos o problema de uma que ficou brigando porque não ia dar o divórcio para o outro. Então, o operador do direito vê ali como direito puro. Então, não tem como não gostar da novela, se não o enfoque do assunto, mas como a Rede Globo aborda a parte jurídica, né, de toda a trama. É por isso que... Para a pessoa que é leiga, ela não consegue enxergar dessa maneira, e mas você como operadora do direito consegue olhar por esse lado. Como eu disse, nós da comunidade nós conseguimos olhar na transformação das pessoas. Tudo vai, eu imagino assim, da ótica que nós temos em relação Exatamente, fato, né? É o óculos que você usa, né? O óculos que nós usamos. O que você estava falando do Félix, que ele mudou no transcorrer da novela, mas vale lembrar que, quem é psicóloga aqui é minha filha, mas eu vou me ousar a dizer que eu vi que o Félix mudou porque no meio do caminho ele encontrou alguém que sofria preconceito como ele, que era a TT ali, aquela ex-chacrete do Chacrinha, né? A ex-dançarina. Ele foi morar com ela e ele encontrou realmente um acolhimento, o amor que aquela família que tinha tanto dinheiro não tinha. A mãe com problemas conjugais com o César, com o marido dela, isso, aquilo, e ali ele encontrou uma pessoa que vivia os problemas da segregação, da diferença, e ele se encontrou aí dali ele houve uma mudança de ser humano. Eu acho que, e o que acontece muito, as pessoas que vivem essa vida homossexuais, eles acabam até fazendo adoção de crianças tardias, crianças já com idade maiores, que ninguém quer, porque todo mundo quer a criança pequenininha, isso, aquilo. Ele rompe esse preconceito, porque ele também sofre o preconceito. Então, eu acho que o Félix encontrou na TT ali, ele se encontrou, viu o lado bom dele, e por isso que ele deu esse final bom da novela. Deu um final bom. Bacana isso. Então, como a gente está falando de ter uma outra visão em relação às coisas, o convite que eu faço agora para você que está assistindo é que da nossa terceira caminhada por uma vida sem drogas. Muita gente... hoje existem várias instituições, comunidades terapêuticas como a nossa, casa de recuperação, clínica, e as pessoas imaginam esses lugares. Elas vêm, muitos chegam até mim e falam, né, que imaginam um lugar onde as pessoas ficam reclusas, tomando remédio, um clima de hostilidade, e a realidade não é essa. Então, eu, como membro da instituição, como fundador, alguém que vivo aquilo, eu posso me considerar suspeito para falar. Então, o convite que nós fazemos é para que as pessoas vão até lá e conheçam. Então, o Davi vai estar mostrando aí o nosso cartaz da terceira caminhada, ou os números de telefone do celular que você vai poder ligar, encomendar a sua camiseta que nós vamos entregar na sua casa, e esse convite, vem conosco, participe dessa caminhada, conheça o nosso trabalho, o nosso propósito. Você vai ter a oportunidade de estar conversando com as pessoas que estão lá dentro, se beneficiando daquilo que nós fazemos. Então, com certeza vai ser muito bacana como foi das outras vezes. Rogéria, nós estamos no finzinho do programa. Se você quiser deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando, fica à vontade. Eu quero aproveitar isso que você falou e dizer que eu conheci a comunidade quando eu tive a oportunidade de levar um jovem lá, que foi ali para ser, né, ser internado, e eu vi o acolhimento dele. Ele estava muito nervoso, desceu do carro, olhou em volta, e as pessoas que estavam ali vieram recebê-lo com muito carinho, e eu vi que ali existe carinho, existe proteção, e é tudo que a pessoa que está envolvida com droga precisa. Sim. Carinho, proteção, pulso firme quando necessário. E a minha mensagem é a seguinte: primeira coisa, cuidar das crianças. Nós precisamos ver que o único problema disso tudo é o que a Constituição diz, a felicidade. A felicidade da pessoa humana está fragilizada. Aquela criança dentro daquela casa que está vivendo um conflito humano,
ele acaba indo para a rua, ele acaba buscando a fuga dele na droga. Então nós precisamos cuidar das nossas crianças. Cuidar das nossas crianças, nós teremos adultos felizes. E quem é feliz não precisa de droga. Exatamente. Não é? Foi um prazer. Prazer é ter todo você meu. aqui ao meu lado. Foi um prazer ter chegado até a sua casa. Uma boa semana a todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Este programa que você acabou de assistir foi um oferecimento da Neftali Calçados, Cantinho da Moda, Pouso Alegre Porções, Nova Casa Armênia e Pizza Fone. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor.